E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso projeto de debater a história do regime civil-militar aqui no Brasil entre 1964 e 1985. É a nossa quarta aula, com base no capítulo 8. Essa aula vai se chamar De Volta à Democracia, então vocês já provavelmente entendem que nós vamos falar sobre aquele momento da crise do regime. Na nossa segunda aula, nós apresentamos inclusive uma divisão, né, que os historiadores fazem, que o livro de vocês, o livro didático de história de vocês, utiliza inclusive, que divide o período da ditadura civil-militar no Brasil em três grandes fases. Né? A primeira seria aqueles primeiros tempos, né, de organização, do regime civil-militar. Depois nós temos um período em que aumenta a repressão, o autoritarismo. Mas é um momento também do chamado milagre econômico, né, do crescimento acelerado do produto interno bruto do país, do uso da propaganda. E aí nós temos um momento de crise, né, que seria a terceira fase, que é de fato assim essa fase principalmente que nós vamos estudar na aula de hoje, que é quando há o desmantelamento, né, ao fim do regime civil-militar e a volta da democracia, com aqueles marcos importantes, né, como esse que vocês estão vendo na fotografia de fundo, né, que é o movimento pelas eleições diretas para presidente da República, a eleição de Tancredo Neves, inclusive depois de 1985, quando nós não temos mais um regime militar, mas nós ainda tínhamos as leis, né, que foram utilizadas durante o regime militar, na Constituição de 1967. Então, uma nova Constituição precisou ser feita para o Brasil, para substituir essa Constituição da época do regime militar, que foi a Constituição de 1988. E é claro, também 1989 é uma data importante, onde nós tivemos a primeira eleição direta para presidente, que foi outro marco nessa volta à democracia. Ok? Então, o capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 8, se chama As Ditaduras na América Latina, e nós temos três objetivos com o estudo desse capítulo 8. O objetivo desta aula, né, é entender a democracia como princípio básico do Brasil. Esta é a aula que, de certa forma, vai estar mais relacionada ao conceito de equidade que nós introduzimos lá na primeira aula do capítulo 8. Os outros dois objetivos nós fomos destrinchando, né? Nós fomos dando conta ao longo das três primeiras aulas, ok? A nossa primeira aula, Autoritarismos na América Latina, teve a preocupação de contextualizar o que estava acontecendo aqui no Brasil em um fenômeno que não era isolado, ou seja, não estava acontecendo somente aqui em nosso país a substituição dos governos civis por regimes militares ou civis militares. A partir da nossa segunda aula, que se chamou A Ditadura Civil-Militar no Brasil, entre 1964 e 1985, e a repressão organizada, aí a gente teve a preocupação de trabalhar mais esse segundo objetivo, que era conhecer as características da ditadura civil-militar no Brasil. Então, depois desse capítulo 1, em que nós falamos sobre o que estava acontecendo aqui na América Latina, de uma maneira geral, dentro do contexto da Guerra Fria, né, mostrando a influência dessa disputa entre o capitalismo e o comunismo, aqui no que estava acontecendo dentro desses países. Lógico que a partir da aula 2 e na aula 3 nós começamos a dar destaque ao Brasil, certo? A caracterizar e entender o que estava acontecendo em nosso país. Portanto, esse é o nosso objetivo para hoje, entender a democracia como princípio básico no Brasil, onde nós vamos falar da terceira fase desse período militar, que é a fase da crise, né? E a substituição desse regime pela volta à democracia. Então, como nós estamos fazendo sempre, a cada aula, vamos fazer uma revisão rápida, né, só para lembrar vocês do que nós estudamos na aula passada, dos pontos, né, que foram destacados na aula passada, e se alguém tem dúvida,
Se por acaso alguém até perdeu, né, a aula anterior, o vídeo continua lá, é só vocês voltarem, assistirem. É muito importante fazer isso para não estar vendo, né, conteúdos, objetos de conhecimento seguintes, não tendo ideia do que nós discutimos antes. Então, com o uso da tecnologia que nós estamos fazendo, dá para resolver muito facilmente esse problema, né? Para o vídeo agora, volta lá, assiste a aula anterior e depois retoma. Mas para aqueles que assistiram, né, só uma pequena revisão para a gente seguir em frente. A ditadura civil-militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985, portanto se divide nessas três fases que nós falamos, e na aula passada nós vimos a segunda fase, que é a fase onde aumentou a repressão e o autoritarismo. Aí até disse a vocês que havia um ciclo autoritário, né, que se autoalimentava. Então nós temos a substituição do governo de João Goulart por uma junta militar, né, por um governo militar. Por mais que a gente diga que aconteceu uma ditadura civil-militar, mas o governo era ocupado diretamente por militares, né? Então era um governo militar. E esse governo militar foi aumentando a repressão sempre, né, contra as pessoas que faziam oposição, com a justificativa que essas pessoas queriam implantar uma ditadura de fato no Brasil, que seria uma ditadura de esquerda, né? Uma ditadura comunista. Então, nós temos a substituição do governo João Goulart por um governo militar. Acontecem protestos contra esse governo, né? Passeatas, manifestações. E aí, com base nessa justificativa de que havia uma ameaça dessas manifestações, né, acabarem aumentando e tomando o poder, eles fecham de fato o regime, interrompem as liberdades democráticas, né? Fecham o Congresso Nacional, criam a censura prévia através daqueles instrumentos que nós chamamos de atos institucionais, sendo que o mais decisivo, vamos dizer assim, o mais significativo, o mais importante, é o ato institucional número 5, o AI-5, né, que nós estudamos, eu coloquei até numa atividade, inclusive, para vocês, e pontuei os elementos mais importantes. Então, é claro, depois do AI-5, aí vai aumentar os protestos, as mobilizações, só que agora de outra maneira, né, porque como estava implantada a censura, então muitas pessoas acabaram optando pela luta armada. Grupos foram formados, né, pegaram em armas para lutar contra o governo militar, e isso foi uma justificativa usada também pelo governo militar para dizer que estava havendo uma ameaça, ainda havia uma ameaça comunista, né, de grupos comunistas que estavam lutando contra o governo, e aí eles reprimiram violentamente essas mobilizações, certo? Onde se deu aumento, de fato, da tortura, das prisões, mortes, pessoas foram exiladas, etc. e tal. E é evidente que com isso você tem depois houve uma. É lógico que essa repressão, como o governo militar tinha muito mais força, né, tinha muito mais condições e muito mais pessoas para agir contra esses grupos armados foram desmantelados, né, eles praticamente vão deixar de existir, só que essa repressão, e principalmente por conta da crise econômica, né, que vai começar a acontecer no país, novas manifestações vão ocorrer, que inclusive vão desembocar na lei da anistia, né, e nas reivindicações pelas eleições diretas para presidente, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então nós falamos sobre os órgãos de repressão, SNI, DOPS, a Operação Bandeirantes, o DOI-CODE, né? Falamos sobre o milagre econômico também, de que forma, mostrei inclusive um gráfico a vocês, para vocês entenderem que de fato houve um aumento muito grande do produto interno bruto nacional, mas isso aliado à inflação, dívida externa, né? Porque como o Brasil contraiu muitos empréstimos para financiar esse desenvolvimento, esse progresso, nós aumentamos bastante a nossa dívida também, e isso vai gerar um problema depois. Falando sobre o uso da propaganda, essa imagem da seleção brasileira, né, de fundo, isso é a final da Copa de 1970, né, Brasil e Itália, quando o Brasil conseguiu o tricampeonato mundial. Então era esse momento também de euforia da população, e é claro que isso foi aproveitado, né, dentro daquele ambiente de crescimento econômico, para alimentar a ideia de que, como eu disse na aula passada, o Brasil é um país que estava dando certo, né, estava rumo a esse desenvolvimento, certo? Na atividade, inclusive, nós trabalhamos essa questão da propaganda através desses slogans, né, que foram criados, como, por exemplo, o Brasil ame-o ou deixe-o.
Tratamos também da questão indígena, né, através da criação da FUNAI, a ideia da pacificação dos índios, né, para que os índios pacificados, né, e deslocados para outras regiões pudessem permitir o desenvolvimento do Brasil, inclusive até de organizações indígenas também. Ok, pessoal? Então vamos dar prosseguimento com o conteúdo da aula de hoje. Então, diante desse contexto da ditadura civil-militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985, e que o livro de vocês divide em 3 fases, os primeiros tempos, o aumento da repressão, né, a partir do AI-5 e a crise do regime, que vai permitir justamente a volta da democracia. Então, esse terceiro momento, a crise do regime, que é o que nós vamos pontuar aqui, alguns eventos importantes, é o que vai permitir justamente que aconteça a primeira eleição de um civil, que foi a eleição de Tancredo Neves, em 1985, a Constituição de 1988, depois a eleição direta para presidente de 1989. Observe que eu faço sempre questão de colocar essas datas, 1988 e 1989, mesmo que não estejam mais dentro desse período do governo militar, porque observem na tela, aí em cima tem a ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. Não há dúvida em relação a isso, eu não estou colocando isso em dúvida. A ditadura militar acaba mesmo, né, em 1985, mas a Constituição que estava em vigor, né, o conjunto das leis realmente assim que são parâmetro, né, para nossas relações sociais, institucionais, era ainda a Constituição de 1967, que é uma Constituição feita durante o regime militar. Então, a Constituição de 88, ela de certa forma coloca uma pá de cal, né, para usar uma expressão popular, ela encerra definitivamente o período da ditadura civil-militar, no sentido de que substitui as leis, né, que foram criadas durante aquele governo. E é claro, a eleição de 1989 também é um momento importante, pessoal, um momento simbólico, porque é a primeira vez que nós temos eleições diretas para presidente da República depois de 1964. Viu? Então, nessa crise do regime que põe fim à ditadura civil-militar, a eleição de Tancredo Neves, né, o primeiro presidente não militar eleito, ele não é ele que vai governar, né? Eu vou mostrar aqui a pouco a vocês que não é o presidente Tancredo Neves que vai governar. Ele foi eleito, mas é o outro presidente que vai governar. Mas a Constituição de 88 e a eleição de 1989 são dois momentos importantes também, da substituição do governo civil-militar pela volta da democracia, né? Que é como eu estou chamando, inclusive, a nossa aula de hoje. Então, do milagre à crise econômica. Havia, de fato, essa propaganda em torno do milagre econômico que estava acontecendo no Brasil durante o governo militar. E eu mostrei a vocês as estatísticas, né? Havia, de fato, um crescimento, havia uma celebração do sucesso, do progresso do Brasil, que passava, inclusive, até pelo uso do futebol, né? Do sucesso da seleção brasileira. Mas esse progresso era um progresso que, como também nós vimos durante o governo de Juscelino Kubitschek, nem era para todas as regiões e, evidentemente não era para todas as pessoas também. Então, o que aconteceu junto com esse propagado, né, esse celebrado progresso, esse tal milagre econômico, houve uma concentração de terra, né, fazendo com que houvesse o êxodo rural, como nós debatemos também, as pessoas, né, saindo do campo para as cidades, um grande endividamento externo, porque o Brasil pedia muito, né, dinheiro emprestado para poder financiar, né, essas obras, esse crescimento. Houve uma concentração de renda, portanto, houve um aumento da inflação, e por isso, pessoal, é lógico, né, houve essa crise econômica, né, essa falta de crescimento econômico acabou também gerando muitos protestos. E nós citamos como exemplo na aula passada a morte do jornalista Vladimir Herzog, o jornalista lá da TV Cultura, também foi muito importante, né, para marcar essa volta dessas mobilizações populares, inclusive com a participação efetiva das mulheres, que foi uma importante transformação social, né? Ou reflete, né, digamos assim, uma transformação na sociedade que estava acontecendo
naquele período. Mas aí, como disse, né, o presidente brasileiro, o Ernesto Geisel, na época, essa abertura, né, porque se desejava abertura política, né, com o fim da censura, com a volta, né, das eleições diretas para presidente. E aí ele disse até uma frase que ficou marcada na história, que a abertura seria lenta, gradual e segura. Ou seja, não seria uma volta dos civis ao poder assim de uma hora para outra, repentinamente. Os militares iriam deixar, né, o governo, mas isso iria acontecer de forma lenta. Não vamos esquecer que entre os militares, essa é uma imagem também muito emblemática, né? Essa é uma fotografia. Na próxima aula, inclusive na aula 5, a gente vai tratar justamente disso, né? De como a fotografia ela é muito importante para nós estudarmos história, né? É um documento histórico sobre o qual a gente pode fazer várias perguntas e reflexões a respeito do passado. Vocês devem ter notado que eu venho usando desde a primeira aula muitas fotografias. Essa fotografia é uma reivindicação, é uma mobilização, né? Mostra justamente as pessoas desejando a anistia, justamente, a anistia ampla, geral e restrita, como está escrito lá na faixa, para perdoar, né? A anistia seria nesse sentido para perdoar os crimes, entre aspas, né? Das quais as pessoas foram acusadas durante o governo militar. Eu coloquei inclusive aqui até um pequeno texto. A anistia é aprovada em 1979 pelo Congresso, porém beneficiou tanto os presos e exilados políticos quanto os militares envolvidos em torturas e mortes. Então essa anistia, né, esse perdão, essa possibilidade das pessoas que tinham sido acusadas durante o governo militar de ter cometido algum crime, beneficiou essas pessoas, porque esses protestos, né, permitiram de fato que fosse aprovada essa anistia, esse perdão. Mas esse perdão não foi apenas para essas pessoas, inclusive muitas delas torturadas, muitas tiveram que sair do país, mas serviu também para os militares que tinham reprimido essas pessoas, que tinham torturado, que tinham sido responsáveis pelo desaparecimento, né, entre aspas, de muitas pessoas. Essa anistia, né, da forma como ela foi criada, permitiu que essas pessoas também não tivessem nenhum tipo de punição. E outra coisa importante, pessoal, é que ainda havia, né, como quase todo o período do governo militar, houve uma disputa interna dentro das próprias Forças Armadas entre aqueles que eram a favor de entregar o governo, né, de volta aos civis, de que pudesse haver eleições, né, diretas para presidente, mas havia aqueles que não queriam, né? Desde o governo Castelo Branco foi o primeiro presidente militar. Então, desde aquele momento, havia o grupo que queria de fato permanecer muito tempo no poder, porque sempre alegava que havia uma ameaça da volta dos comunistas, né? Uma ameaça comunista, né? E que precisava ser evitada com a presença dos militares no poder. Então havia esse racha, né? Dentro das próprias Forças Armadas, entre aqueles que queriam entregar de volta o governo aos civis e aqueles que queriam permanecer durante mais tempo. Então, dentro dessa abertura, né, mesmo lenta, gradual e segura, como disse o presidente na época, o Ernesto Geisel, uma série de transformações foram acontecendo, né? A primeira delas eu já citei, que é a anistia, e nós temos também o fim do bipartidarismo. Vamos lembrar? Desde o comecinho do governo militar, houve a imposição de que existissem apenas dois partidos políticos, duas agremiações políticas, que eram essas duas que vocês estão vendo na tela, o MDB e a Arena, né? Nós, de uma maneira geral, né, os historiadores vão dizer que um deles dava apoio, certo? Apoiava o governo civil-militar, a presença dos militares no governo, que era a Arena, e o outro fazia oposição, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, como vocês estão vendo aí no logo. E aí, com o fim do bipartidarismo, ali no finalzinho da década de 70, né? E aí esse processo foi intensificando no começo da década de 80, com o surgimento de vários partidos, né? E os primeiros que surgiram naquela época foi justamente o PTB, o PDT, o PT, o PDS,
e o PMDB. O PMDB, no caso, é o mesmo partido, o MDB, né, que já existia durante o período do governo militar, e virou o PMDB. Alguns desses partidos aí foram se desmembrando, né, sempre aquela questão de algumas pessoas, né, discordarem de algum direcionamento do partido, e aí eles foram saindo desses partidos e foram fundando outros partidos. Né? No caso do PTB, por exemplo, é um partido que a gente já conhecia, né, já existia, e volta nesse momento aí. Ok? Então, outro momento importante, né, outro fato assim, de grande importância nesse período da abertura política foi a luta pelas diretas, né, pelas eleições diretas para presidente da República, que mais uma vez trouxe à tona essa disputa entre os militares a favor de permanecer no poder, que eles eram chamados de linha dura, né, os militares da linha dura, e os chamados moderados, que eram aqueles que já eram a favor da volta dos civis, ou seja, o governo militar, o governo deixar, né, de ser um governo militar e voltar a ser uma democracia da forma como nós conhecíamos antes, certo? Então, essa luta pelas eleições diretas para presidente da República é um dos marcos, né, um dos momentos importantíssimos desse período. Mas atenção, pessoal. Apesar de toda a mobilização popular, vocês estão vendo inclusive uma fotografia de uma dessas manifestações, né, em que as pessoas realmente assim lotavam, milhares, né, dezenas de milhares de pessoas lotavam, né, em vários lugares do Brasil, as praças, né, os espaços, reivindicando eram comícios, né, que eram realizados em prol de pressionar o governo, né, a aprovar a volta de uma eleição direta para presidente, porque em 85, né, em 1985, nós teríamos a eleição, seria o fim do governo João Figueiredo, na época o presidente já era o João Figueiredo, o último, né, dos militares que governou o Brasil. Então eles pressionavam o governo, porque no finalzinho do governo de João Figueiredo, nós estamos falando de 1984, em 1985 nós já teríamos eleição. Então eles queriam que a eleição fosse direta, que o povo votasse diretamente para presidente. Se vocês ainda não entenderam isso, né, eu venho falando sempre dessa questão de eleição direta, etc e tal. Eu não sei se todos vocês compreenderam perfeitamente que durante esses governos de 5 presidentes militares, eles não eram eleitos diretamente pela população, eles eram eleitos pelo Congresso Nacional. Né? Portanto, havia uma eleição indireta. Por isso é que se falava em diretas já, porque eles queriam as eleições diretas já para o próximo ano, que era 1985. No entanto, apesar dessa mobilização toda, a lei, que era um projeto de lei, né, Dante de Oliveira, que é o nome do deputado, né, que propôs a lei, não foi aprovada, certo? Então, a eleição do ano seguinte, que foi a eleição de 1985, ainda foi uma eleição indireta. Aí o eleito vai ser justamente esse que vocês estão vendo, eu estou destacando aí na imagem, eu espero que vocês estejam visualizando, que é o Tancredo Neves. Tancredo Neves já era um personagem assim, conhecido na política brasileira, inclusive aqui por nós, porque ele já tinha sido ministro do governo de Getúlio Vargas, ele foi o primeiro ministro, né, digamos assim, durante o governo de João Goulart. Vocês lembram daquele momento em que João Goulart, lá no finalzinho do capítulo 5 nós estudamos isso, em que João Goulart só assumiu a presidência quando houve a mudança de regime de governo. Não era mais presidencialista, passou a ser parlamentarista, né, que foi o acordo feito para ele poder assumir. E aí o primeiro-ministro, no caso, era o Tancredo Neves. Então ele já era uma figura de grande importância na história política do Brasil, e ele vai ser eleito presidente em 1985, numa eleição que ainda não foi direta. A eleição, nesse caso, foi realizada dentro do Congresso Nacional, então foi o conjunto dos deputados e dos senadores que elegeu o Tancredo Neves. No entanto, pessoal, na véspera dele assumir a presidência, ele acabou internado, certo? Ou seja, ele foi para um hospital fazer exames, não estava se sentindo bem, acabou, na verdade, ele estava com a saúde extremamente debilitada,
Então ele não pôde assumir a presidência, quem assumiu foi o vice dele, o José Sarney, e acabou continuando na presidência porque o Tancredo Neves acabou falecendo, certo? Ele não sai mais do hospital com vida, ele falece, então o presidente que tinha tomado posse no dia 15 de março de 1985, é quem de fato vai governar o Brasil, que é o José Sarney. Isso que vocês estão vendo na tela agora de forma destacada é a página inicial do Jornal do Brasil, do dia, foi no sábado, dia 16 de março de 1985, e a chamada da matéria, né, de capa, traz assim: Sarney inaugura o regime de Tancredo. Então, naquele momento, se esperava que o presidente eleito, Tancredo Neves, pudesse sair do hospital, assumir depois a presidência, mas isso não vai acontecer, certo? O governo vai ser o do José Sarney, que é um governo importante no sentido de que ele vai marcar essa transição do governo militar para a volta da democracia. E é evidente que nós vamos ter um outro momento importante nesse processo, que é a eleição de 1989, uma eleição que vai ser marcada pela presença muito forte, né, da questão da mídia já naquele momento. Nós vamos ter os debates, aqui no Brasil vai começar a se popularizar naquele momento os debates na televisão, e nós temos a eleição, no caso, do Fernando Collor. Mas para que nós possamos encerrar os nossos debates aqui em torno dessa questão, sem dúvida alguma, o ponto que eu considero mais importante dentro dessa mudança, né, o livro de vocês, inclusive, dá um grande destaque a isso, é a Constituição de 1988. Eu separei até um trecho aqui que está no livro de vocês, lá na página 198, que diz que entre os 250 artigos, no caso os artigos que fazem parte, né, da Constituição, estão contemplados a proibição da censura prévia às manifestações culturais, a proibição à prática da tortura, o direito a qualquer pessoa de acessar informações que os órgãos públicos têm a seu respeito, né, que é o habeas data, a licença maternidade, mínimo de 120 dias, e a licença paternidade, a paternidade 5 dias. Então eu destaquei aqui esses pontos para vocês verem que nessa Constituição você tem justamente a preocupação de entregar de volta à sociedade uma série de direitos que tinham sido perdidos durante o regime militar, como a questão principalmente da liberdade de expressão, né? O fim da tortura, etc. e tal. Por isso que nós vamos dizer que a Constituição de 1988 ela vai consolidar a volta da democracia, né? E aí, no caso, marcar definitivamente o fim da ditadura civil-militar, que foi, no caso, que durou no Brasil de 1964 a 1985. Portanto, na próxima aula, nós encerramos, digamos assim, encerramos as discussões do livro, né? Nessa divisão que eu fiz nesses 4 primeiros encontros. E na próxima aula vai ser uma aula diferente, né? Como vocês já estão acostumados. Eu estou sempre aproveitando os capítulos para a gente pensar, para a gente fazer uma reflexão em torno da aprendizagem de história, né? Como nós produzimos o conhecimento histórico, inclusive como é que a gente constrói, né, os saberes a respeito da história do passado. Então a próxima aula vai se chamar Imagens dos Tempos de Chumbo, que vai ser justamente uma reflexão em torno das fotografias, né? De que maneira a gente usa a fotografia como um documento para nós aprendermos sobre a história. Ok? Observem que desde o primeiro capítulo eu estou usando bastantes fotografias, já com esse intuito, né, de vocês irem percebendo isso. Muito bem, vamos então para a explicação, a orientação das atividades. Prestem muita atenção. Bom, a primeira questão já vai tratar justamente da lei da anistia, viu? Eu vou retirar aqui a captação do meu vídeo para que vocês possam ver o cartaz completo, viu? Ok, beleza. Observe o cartaz ao lado. Ele foi criado em 1975 para representar o movimento feminino pela anistia. Um passo decisivo no caminho da redemocratização do Brasil. Em sua opinião,
Qual a importância da participação feminina no universo político e nos movimentos sociais? Então, veja bem, uma preocupação nossa, né, sempre, é nos aproveitar aquilo que nós estamos estudando do passado para nos reportarmos também ao tempo presente, né? Fazer essa relação. Inclusive, alguns de vocês pontuaram isso. Quando eu perguntei lá o que nós deveríamos estudar, o que nós deveríamos cobrar nas avaliações de história, alguns de vocês responderam isso, que é essa relação entre o passado e o presente. Claro que eu fiquei feliz demais, né? Porque é uma coisa que eu venho sempre procurando fazer. Então, vocês, nessa resposta aí, vocês não vão pensar só sobre a importância da participação feminina naquele momento, mas vocês vão pensar na história de uma maneira geral, né? Pensando inclusive nos dias atuais. Próxima questão também vai tratar da anistia. Não queremos liberdade pela metade. Veja, isso é um cartaz também, talvez o cartaz mais importante, mais conhecido do período do governo militar, naquela fase que a gente chama de abertura. Então, observe, anistia ampla, geral e irrestrita. Observem todo o cartaz, parem o vídeo, com muita atenção. Né? Aliás, quando vocês forem responder lá, precisa se preocupar em parar o vídeo, evidentemente, porque lá no formulário vocês vão ter a imagem fixa. Sigamos então. Esse é outro cartaz bem emblemático que representa a luta pela anistia durante o período da ditadura civil-militar. Observe-o com muita atenção e com um olhar e uma atitude historiadora, diga quais elementos do cartaz indicam o que se desejava e como isso é mostrado. Certo? Eu coloquei uma observação. Caso você não esteja conseguindo ler todas as informações do cartaz, no card acima há um link para você ver a imagem em maior tamanho e resolução. O que significa isso, Osmar? Significa que lá no formulário eu coloquei um link que você pode clicar e ampliar a imagem do cartaz, se lá você não conseguir enxergar tudo direitinho. Viu? Porque tem umas frases no cartaz que vocês vão ver um pouco menor. Eu vou até ler para vocês agora, porque talvez só com a leitura já dê para vocês responderem. Observe que no cartaz tem: não queremos liberdade pela metade. Isso é o que está escrito com a letra maior. Aí embaixo tem: pela libertação imediata dos presos políticos, pela volta de todos os exilados, pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Viu? Então é importante vocês saberem tudo que está escrito no cartaz para poder vocês responderem. Essa terceira questão tem um texto um pouco mais longo, vocês vão me permitir não ler, né, porque já vai estar bem direitinho no card, vocês vão ler e vão entender direitinho. É um texto sobre a Constituição de 1988, viu? Escrito pela historiadora antropóloga Lilian Moritz Schwartz e a Heloísa Starling. Pergunta: quais são os pontos positivos e negativos da Constituição Federal Brasileira de 1988 percebidos pelas autoras do texto acima? Então elas vão destacar pontos positivos e pontos negativos e vocês vão dizer quais são. E na outra questão vocês vão ter um trecho da Constituição de 1988, então nós vamos trabalhar em cima do documento, viu? Vocês vão pegar esse trecho da Constituição, se quiserem, é só ler a Constituição, o artigo 5º completo, viu? Porque eu vou colocar no link lá na descrição do vídeo o acesso completo à Constituição. Mas eu destaquei aqui apenas o artigo 5º. Então vocês vão ler os incisos do artigo 5º que eu coloquei, viu? Lá no formulário, e vão responder o seguinte: acima você leu trechos da Constituição Brasileira aprovada em outubro de 1988. Agora, escolha algo que te chamou a atenção no texto e faça um pequeno comentário a respeito. Se possível, faça uma relação com o estudo do capítulo. Certo? Então, dentre esses trechos aí da Constituição de 88 que eu coloquei, vocês vão escolher aquele que vocês acharem mais interessante e fazem um comentário a respeito. A partir dessa aula, eu vou procurar chamar a atenção de vocês para não deixar acumular essas atividades, pessoal, porque a gente passou um aperreio no bimestre passado por conta disso, né? Vocês precisam entender
que se acumular fica muito complicado. Fica complicado demais para os professores, fica bem complicado para vocês dar conta de tudo. A pontuação também só é completa se você fizer dentro do prazo, que é uma semana. Eu estou sempre colocando a mesma quantidade de questões, né, para vocês terem esse padrão e poder organizar o tempo. Tá ok? Pessoal, valeu. Até a próxima, né? Vai ser uma aula diferente que a gente vai analisar a fotografia como documento histórico. Então, estou muito curioso para ver a reação de vocês, inclusive nas atividades. Valeu e até!